Bem-vindo ao Homacres. 16 de junho, início do verão. Na verdade, temos nosso primeiro dia quente. Está 27 graus hoje e 80 Fahrenheit. Para nós é uma pequena onda de calor. Normalmente crescemos constantemente na primavera. Tivemos poucas interrupções pelo clima. Tivemos chuva suficiente. Estamos fazendo alguma irrigação. E é um prazer mostrar a você como tudo isso se encaixa. Verá de quase tudo no jardim. Será um vídeo bastante longo. Há muito aqui. Você pode usar os tempos na descrição para encontrar partes que possam ser do seu particular interesse. O contexto de tudo isso é sem escavação. Então isso significa não perturbar o solo e alimentar a vida do solo na superfície com matéria orgânica, que no nosso caso é composto. E eu uso isso porque não fornece habitat para lesmas. Estamos em um clima úmido aqui, oceânico temperado. Então as lesmas podem ser um problema. Eu sei que mencionei muito eles, mas não estou preocupado com eles porque descobri como lidar com eles. E pode seguir minhas dicas. E uma coisa, por exemplo, é apenas o próprio não cavar significa que você permite que besouros que comem ovos de lesma, sapos. Sem lados de madeira, você também economizará dinheiro. Então você está diminuindo o habitat das lesmas. Por exemplo, olhando para estas alfaces aqui, há quase nenhum dano de lesma. Outra dica é que mantemos as plantas arrumadas. Retiramos folhas doentes ou decompostas. Isso é comida para lesmas. Estamos colhendo regularmente. Amanhã será a sexta colheita, marcando 5 semanas completas. Estas alfaces estão crescendo neste espaço pelo 6º ano seguido. Estou testando aqui sem rotação, entre outras coisas. Essas batatas atrás de mim é o 8º ano consecutivo que essas batatas estão crescendo no mesmo solo. Esta variedade é Charlotte. É a segunda precoce. São da minha semente de homestay, na verdade. E essas vão colher no meio de julho. E temos mudas de alho poró prontas para serem plantadas no mesmo dia em que colhemos. Então aqui ocorre muito o plantio duplo. Por exemplo, tem repolho plantado há 2 manhãs atrás. Após a remoção das favas que acabaram. E mais uma vez, sem rotação. Este é o 8º ano seguido de repolho após 8 anos de favas. E você pode ver a proteção contra pragas é uma simples malha para manter insetos e pombos. Coelhos, se você os tivesse, cobertura muito útil. Não ficará lá para sempre, mas especialmente quando pequenas. Dar às plantas algum tipo de proteção e companhia realmente ajuda. Veja esses brócolis. Acho incrível como funciona bem. Estamos colhendo cada vez mais cenouras para abrir espaço para o novo plantio de brócolis há 1 semana. Continuamos colhendo as cenouras. A malha protege ambos os vegetais. É apenas uma maneira agradável que você pode sobrepor para caber mais, porque a estação do verão não é tão longa. Sabe, estamos no 51 norte. E como resultado, sabe, pode ser bastante frio tanto cedo quanto tarde. Queria apenas te mostrar as ervas daninhas. Para onde eu iria? É aqui. Não tenho muitas ervas daninhas, mas encontrei algumas antes do vídeo para demonstrar o que ocorre. Essa é uma dente de leão vinda de uma semente soprada para cá. Tivemos muitos dentes de leão que simplesmente saem voando. E tão frequentemente eu estou fazendo isso com as minhas unhas, na verdade. É por isso minhas unhas estão sempre sujas, com um pouco de grama. Se você remover as ervas daninhas nesta fase, quando elas são realmente bem pequenas e em tempo seco, você pode simplesmente deixá-las por cima. Concluído rapidamente. É bem mais rápido do que deixá-las crescer e depois ter um grande trabalho. Então essa é uma razão pela qual temos poucas ervas daninhas. A outra é porque não é necessário cavar. Menos ervas daninhas crescem quando o solo não é perturbado. Logo, as principais foram trazidas pelo vento. É justo. Estou fazendo um teste comparativo da escavação. Mesmo volume de composto sem cavar com ele em cima. Então o composto é cavado e sobreposto. Uma coisa que quero mostrar é que, maximizando o aproveitamento do espaço. Então isso é alface e já a próxima semeadura está entre elas. Ainda vamos colher a alface por mais 1 mês. Que na verdade eu tinha experimentado pastinacas lá. Semeei pastinacas cerca de 1 semana atrás. Então aqui interplantamos aipo e beterrabas multissemeadas plantadas há apenas 1 semana. Aqui tínhamos funcho entre os franceses, feijões franceses entre o funcho.
Esses são os 2 funchos finais de cada lado. Você vê como eles cresceram bem. Eles foram semeados em meados de fevereiro. As cebolas foram semeadas em meados de fevereiro. As ervilhas foram semeadas em meados de fevereiro na estufa. Veremos isso em 1 minuto, a propagação. Estamos maximizando a estação de crescimento iniciando cedo. E também por sobreposição, porque toda vez que você coloca uma planta intercalada, que tem cerca de 3 a 4 semanas de idade, você ganha 3 a 4 semanas de crescimento, pois não começou aqui. E quando você se sobrepõe, está ganhando ainda mais. E as plantas gostam disso. As plantas gostam de estar próximas, especialmente quando são pequenas. Portanto, essa é uma forma eficaz de propagação. Por exemplo, há 800 alfaces ali. Essa é a minha cultura principal à venda. Também comercializo legumes. Esta é apenas a 2ª colheita do ano devido à colheita de folhas. Não precisamos semear alface com tanta frequência. E eles foram desbastados, então nós os semeamos em uma bandeja de sementes, desbastamos. Este é um teste composto. Há muita coisa acontecendo aqui. Também pode notar que não uso um grande espaço para propagação. Estamos cultivando lindas plantações. Acima à direita tem uma melancia. Isso já deveria funcionar na estufa. Está mais quente que o túnel de polietileno. Os tomates estão crescendo visivelmente. E este melão é realmente muito interessante porque estávamos observando ele hoje. E neste mesmo horário ontem ele estava lá. Então ele cresceu tudo isso em um dia. É um dia de crescimento novo. Obviamente, todas as outras partes estão crescendo simultaneamente. Então, nessa época, as plantas realmente se acumulam. Elas precisam de mais água. Regamos a cada 2 dias e não diariamente, só quando está quente. Às vezes menos se não estiver quente. E eu não estou alimentando. Eu não dou comida ou fertilizante. Uma aplicação anual de composto. Esse é o método para todos nossos plantios. Não estamos usando novo composto nos plantios de verão. Estamos usando a bondade que já está no solo. A longo prazo, a não-aragem permite uma espécie de fertilidade e vida do solo, possibilitando encontrar os nutrientes existentes. E até pequenos extras como: estou intensificando o trabalho para salvar minhas sementes, então temos algumas cebolas, espinafre e fava ali. Estou economizando bastante em sementes, entre outras coisas. Guardar sua própria semente nem sempre é simples, mas quando possível resulta em um crescimento mais forte. E outro facilitador para fazer todas essas plantas crescerem é a cama quente. Então, na estufa onde acabamos de estar, há um espaço onde colocamos esterco fresco no meio de fevereiro dos estábulos locais. Esterco de cavalo com palha. E isso faz ficar realmente quente. E isso é como uma manta de calor. Colocamos as mudas em cima em uma bandeja. E este esterco está agora aqui. Então, 3 meses depois, foi trazido para cá pelo Adam com sua confiável carrinho de mão. E isso tem em cima do esterco de cavalo ainda fermentando 15 centímetros de composto caseiro. Mas olhe para a temperatura. Ainda está muito quente lá embaixo, 45 graus. Isso é mais quente que um banho quente. É por isso que a planta central não está tão viçosa. Essa é uma planta de pimenta resistindo ali. As plantas na borda, como tomate, melão e berinjela, parecem razoavelmente saudáveis. Vamos ver, um para observar. Mas como na maioria dos anos, essa pimenta provavelmente ficará bem. Vai esfriar bastante em breve. Bem, na estufa o calor obviamente vem todo do polietileno, mas não tanto quanto na estufa de vidro. Na verdade, as noites aqui não são muito mais quentes que lá fora. O calor é realmente diurno. Esses pepinos foram plantados há 2 meses. Semeados em meados de abril, transplantados em meados de maio, agora estamos em meados de junho. E eu vou apenas mostrar como eu os treino. Então a corda está enterrada no chão. Você pode ver isso em um dos meus vídeos curtos. Estamos lançando bastante vídeos curtos agora para dar dicas sobre coisas atuais e como colher, ou neste caso, como enterrar a corda. E neste eu farei um com mais detalhes sobre isso. Mas o que estou fazendo é que tenho o primeiro pepino lá embaixo. Na verdade, se continuarem quentes em cerca de 5 dias, poderia ser um grande problema. Estou deixando um espaço. Não peço à planta para crescer um pepino em cada nó nesta fase. Então estou deixando o segundo pepino lá. Então eu tirei aquele e tenho o terceiro ali. E é isso que eu faço. Eu tiro tanto o pepino quanto o broto lateral
E isso deixa o cordão e o caule chamado de livre. Então eu enrolo a corda assim. É um método rápido e simples para fazer suas plantas crescerem para cima. Estamos usando o mesmo método de corda para tomates. Estes são Sungold, por exemplo, deste lado. Então eles são no nosso clima, são brilhantes porque crescem bem cedo. Eles também produzem cachos muito longos, como aqui. Bem, eu chamo isso de um cacho longo. E é por isso que eu tiro o cacho de baixo. Eu removeria a ponta, pois senão o peso da fruta a puxa até o chão onde tatusbola. Formigas e lesmas a comem. Deixo em paz o segundo, terceiro cachos e assim por diante. E novamente, eu não estou alimentando. Eu dou alguma alga marinha. Eu sinto que vale a pena esse tipo de elementos, traço e saúde e bem-estar geral, mas eu tenho pulgões. Estou apenas dizendo isso para encorajá-lo porque sei que alguns de vocês têm, e as pessoas se preocupam com eles, justo o suficiente. Normalmente não me preocupo muito. Você provavelmente pode vê-los lá, mosca branca e mosca verde, mas não o suficiente na minha experiência pelo que eu vi aqui para se preocupar. Nós pulverizamos eles com água ao regar. Esse é um ótimo método para controlar pulgões. Apenas derrube-os. Alguns retornarão, só mantenha-os controlados. Logo outros predadores virão, como moscas varejeiras, entende? E ainda é ok regar as folhas do seu tomate, porque a praga tardia ainda não chegou. Portanto, por pelo menos mais 2 semanas estamos certos de que você pode molhar as folhas do seu tomate. Da mesma forma, as batatas, elas não vão sofrer com a escuridão. Gosto de batatas de segunda safra porque essa é a Charlotte novamente da Home Safe Seed. E aqui, essas belas plantas, estou guardando sementes de alho poró. E com alho poró você precisa de mais de uma planta para obter a polinização cruzada. E então você precisa de um pouco de espaço, obviamente. Deixei as mais bonitas lá para produzir sementes, o que não acontecerá até o final de agosto, setembro. Precisamos de tempo seco para que sejam bons. Aqui está o jardim de ervas que plantamos no ano passado. Na verdade, no ano passado, por essa época, filmamos com Jack McVicker, que forneceu algumas plantas. E isso foi no vídeo anterior a este. Estamos apenas falando sobre nossos 40 anos de experiência em cultivo orgânico, e onde estamos e o quanto progredimos ou não. E há 1 ou 2 plantas lindas que mencionarei aqui. Como o funcho, que é o funcho de ervas, não é o mesmo que o funcho de bulbo, o funcho de Florença que vimos anteriormente. Então esta é perene e valorizo principalmente pelas sementes. Elas são ótimas para cozinhar, para pegá-las em setembro antes que caiam. E bem perto da câmera tem cebolinha, acredite ou não. E essa cebolinha siberiana, que tem um sabor bastante suave e pedaçuda, fica boa em muitos pratos. Aqui está outra das minhas preferidas, o estragão francês. Então, esta é eu ainda chamo de nova área. É novo desde o ano passado. Há 15 meses era apenas grama e ervas daninhas, e usando métodos sem escavação, cobrindo a superfície com mulch. Temos principalmente solo limpo, com uma exceção que é a convolvulácea. Então ainda tem bastante disso brotando das raízes no solo, mas está ficando mais fraco. Está consideravelmente mais fraco que no ano passado. Estou encorajado. Vamos seguir. Estamos persistindo e colocando na pilha de compostagem. É bom fazer compostagem e está diminuindo em vigor. São beterrabas de sementes caseiras seguras. Isso me agrada, pois nunca havia feito antes. E eles têm sido muito vigorosos e já estamos colhendo lá há 1 mês desde meados de maio, o que é realmente cedo. Cebolas semeadas em múltiplos, beterraba também semeadas em múltiplos. Alho com ferrugem. É um fracasso este ano, não um fracasso total, mas estes são alhos de pescoço duro. E olhe o tamanho da tigela. E é simplesmente trágico porque a ferrugem tirou a maior parte da folha verde deles, antes que eles realmente tivessem a chance de amadurecer. Os de pescoço mole que aparecem no fim do vídeo são melhores que os de pescoço duro. Aqui temos um exemplo de planta indo à semente. Ou seja, aquela com a flor roxa é uma planta de endívia frisada, e você pode ver como ela se espalhou. Eu preciso entrar lá e podá-la, na verdade, porque ela está totalmente dominando os tomates de ambos os lados. A ideia é que isso produza sementes de endívia. Só precisa de uma dessas plantas, graças a Deus. Provavelmente produzirá sementes em agosto, como a alface atrás.
Esta é a rúcula selvagem, que eu valorizo por fornecer colheita quando a rúcula de salada está indo para a semente. Não planto rúcula de salada na primavera. Nossa colheita de rúcula na primavera e verão é da rúcula selvagem. Você pode diferenciá-las pela cor amarela da flor. Se fosse rúcula, seria flor branca. Os repolhos sempre foram ótimos. Estamos selecionando seletivamente. Os que ficam prontos primeiro. E não preciso de uma capa agora. Temos poucos pombos. Há algum dano causado por eles na outra extremidade, mas se tem muitos vegetais, isso ajuda. Os poucos pombos que existem não conseguem comer tudo. Que as borboletas não irão embora por mais algumas semanas. Então eles estão bem limpos. Este é o aspargo do segundo ano. Assim ele parece na segunda primavera. Eu plantei isso apenas 60 meses atrás como coroas. E sobreposto com favas para sementes, já que este espaço está livre. E aqui temos o novo plantio de aspargos. Eu poderia de fato plantar beterrabas ao longo disso, então essas são coroas ou até mesmo sementes que estão aqui desde a primavera. E agora temos algo fascinante. Algo que eu nunca tentei antes e que claramente não é. Essas batatas, quero dizer, olhe para isso. É um experimento com lascas de madeira. Então, no ano passado, em março, tive a chance de comprar, por um custo bastante pequeno. Comprei 3 toneladas por 27,2 quilogramas de lascas de madeira de 2 anos. Então, isso me pareceu bom. E você pode ver quanto há de bom preto entre as lascas de madeira. Estou chegando ao nível do solo agora. Então, há cerca de 7 centímetros, quase 3 polegadas de lascas de madeira por cima. E nós colocamos as batatas no nível do solo. Eu pensei, tem o solo abaixo, um bom solo para cultivar. Parece que o cavaco de madeira está absorvendo o nitrogênio, afetando o crescimento das batatas que pensei que funcionariam. Isso ocorre se você tem excesso na área de enraizamento ou perto. Estamos aplicando uma camada fina apenas nos caminhos, não normalmente nas camas. E nesta extremidade, colocamos menos lascas de madeira e misturamos um pouco de composto com ela. Então pode ver a diferença? As batatas melhoraram. E ali, conforme a câmera gira, você pode ver as batatas perto do túnel de polietileno. Essas são as mesmas batatas semente plantadas ao mesmo tempo. E a diferença ali é que é apenas composto nas camas. Um pouco de lascas de madeira apenas nos caminhos. Então eu meio que já sabia disso. Mas é fascinante ver isso na vida real e ótimo para ensinar também. Porque eu entendo completamente. Existe muita confusão sobre a madeira picada, pois existem diferentes tipos. Percebo agora que isso não é uma boa madeira picada. Era madeira dura, bem álamo. E eu acho que o cara picou troncos. Não era como madeira verde de novo crescimento, que seria muito melhor, não daria esse efeito dramático. Então não desanime totalmente da madeira picada. Estou apenas mostrando a você um cenário de pior caso. Se desejar usar madeira picada, tente obtê-la no final do verão ou início do outono, período em que é mais provável encontrar as podas do ano, conhecidas como madeira verde. Então aqui estamos nós fazendo feno. Um casal de amigos ajudou no domingo, há 4 dias, cortando a grama aqui. Praticamente pronto, espera que não chova hoje à noite. Eu não acho que vai. Vamos juntar isso. Assim, esse aroma... Não há nada igual feno fresco que não molhou. Na verdade, vamos coletar isso e ensacar. É o meu melhor método para armazená-lo. Usado no banheiro de compostagem para absorver urina. Então eu sei que parece um pouco de desperdício, mas acaba na pilha de compostagem. Apenas corto uma pequena seção, não o campo todo. Temos um exemplo de 2 tipos de compostagem ali. Sem entrar em detalhes, é só para dar uma ideia de como são. São 4 toneladas de composto de resíduos verdes, é a pilha preta à direita, e 2 metros cúbicos de composto de cogumelos à esquerda, do qual já usamos um pouco. Na maioria das vezes, minha ideia é fazer com que eles sejam entregues antes de eu precisar usá-los. Porque quando são entregues, quase sempre estão quentes e fumegantes, e isso é um sinal de que não estão prontos para serem usados. O efeito será similar, mas não tão ruim quanto o chip de madeira. Eles ainda estão absorvendo nutrientes para decompor, talvez por cerca de 3 meses. Portanto, sei que muitos de vocês têm perguntas sobre usar composto que acreditam estar pronto. Mas, segundo o vendedor, não está. Se enfrenta problemas, é provavelmente por isso persista. Melhora na segunda parte do verão.
Aqui nós colocamos um bom composto maduro de cerca de 7 centímetros, pouco menos de 3 polegadas em cima da grama e das ervas daninhas em fevereiro. Então este é um novo terreno intocado. Eu fiz algo similar no ano passado. Você pode ver nos vídeos da nova área, nós a chamamos de playlist da nova área. Ele te leva direto do caminho de fevereiro a novembro do ano passado, começando e terminando, que era a área à minha esquerda. Esta é a nova área deste ano. E você pode ver o que estou fazendo é... O plástico preto ajuda a matar a convolvulácea acima de tudo. Isso diminui bastante a carga de trabalho. Para mim, a maior vantagem do não arado é a economia de tempo, aliado a métodos assim. Esse plástico é exclusivo, não o uso há anos. É somente onde há forte pressão de convólvulos, possivelmente até maristail, que são ervas difíceis. E então as plantas vão para um buraco. Puxamos o convólvulos que passa pelo buraco. As abóboras são ideais para espaçar o milho doce plantado entre as batatas. No período da colheita, recolha sua produção. Retire os detritos, enrole o plástico, tarefa completa. E então você até poderia fazer uma semeadura de outono de salada, digamos, se quiser, seja o que for. Esta é a minha aventura no cultivo de cereais. É centeio que, acredite ou não, são apenas algumas sementes ali, crescendo todos esses caules. E eu semeei esses no 1º de outubro do ano passado. Plantei-os no final de outubro, e o que estou planejando, esperando fazer, é colher os grãos à mão. Não economicamente eficaz, mas eu tenho um moinho, fazer algum pão. Você verá. Sim, essas são as batatas. Você pode ver como elas estão crescendo lindamente, através ou com composto. Estes são feijões bolote crescendo em tipes. Isso funciona bem para dispersar o vento, em vez de ter uma linha. Estas são sementes salvas em casa, semeadas apenas 6 semanas atrás. E aqui podemos ver lesmas, e é apenas para te dar uma ideia de que elas não são um problema sério aqui. Elas estão majoritariamente na borda, o clássico. Elas estão vindo da grama longa ali, provavelmente até desta grama um pouco, mas não é tão sério. Você sabe, as plantas ainda estão crescendo principalmente, exceto quando você planta coisas delicadas como esses girassóis. Veja que milagre. As lesmas fizeram um ótimo trabalho ali. Isso é de fato um áster. Não é algo tão grave, mas evidencia que as extremidades são mais complexas que o centro. Se no projeto do seu terreno você puder reduzir a borda adicionando mais um quadrado ou retângulo, em vez de uma longa faixa, isso é muito útil. Isso tem nos dado muito prazer e espero que você goste. É basicamente apenas grama e ervas daninhas florescendo ali. Você vê como a grama é uniforme. Elas são realmente bonitas. Elas florescem de formas diferentes. Tem bastante pólen aqui agora. Algumas borboletas, não tantos insetos quanto eu esperava, na verdade. Que aqui nós deliberadamente incentivamos isso ao semear mais flores silvestres. Eu comprei uma mistura de flores silvestres, um cereal de centáurea selvagem de Somerset. Não, milharais, mix de flores silvestres. Então nós temos papoulas e centáureas e margaridas e todo tipo de coisa. Aqui é um autêntico santuário de paz e sossego. É muito diferente do resto do jardim. Bastante selvagem, como você pode ver. Eu realmente gosto deste pequeno jardim, na verdade. Isso é aleatório. Adoro fazer isso sem motivo específico, apenas me parece encantador. Então temos as papoulas. Isso é facélia, uma cor malva encantadora. Há uma pequena dedaleira que Adam transplantou ali. E então tem mais por vir. Isso é um não me esqueças de fato. Mas veja esses alhos selvagens incríveis. Alho mel, acho que é chamado. Normalmente há muitos insetos lá. Eu removeria as ervas daninhas de um jardim assim. Não sei como perdemos este. Há um cardo de porco. Sabe, se permitir que essa erva daninha germine, em 2 semanas surgiria uma pequena flor amarela e depois milhares de sementes, o que não é bom. Provavelmente estaremos aqui amanhã fazendo isso. O que eu quero mostrar para você para terminar é o processo de fazer compostagem, ou um deles.
Estamos fazendo muita coisa com 3 paletes ali como demonstração. E eu tenho um pequeno tipo de lixeira Dalek ali. Para demonstrar em menor escala, tudo é viável. Sabe, faça o que puder, obtenha mais materiais do que você tem em seu jardim para aumentar seu processo de compostagem, borra de café, seja lá o que for. Papel é ótimo para compostagem. E sabe, este é o resultado. Sem perturbar o solo, estamos adicionando cerca de 3 centímetros por ano de composto caseiro, na maioria das vezes. Simplesmente plantando dentro. As plantas se enraizam no solo, que com o passar dos anos é enriquecido pelo composto superficial, resultando em forte crescimento e poucas ervas daninhas. Aqui está um exemplo de uma pilha que acabou de terminar. Então nós realmente fizemos isso, eu não preenchi as datas, mas fizemos isso entre o 1º de abril e o 16 de maio. O que eu preciso colocar lá é que nós viramos no último sábado, que foi dia 11 de junho. Tive a assistência de um casal de amigos, Ned e Francesco. Eles dedicaram 1 hora, moveram tudo, desparafusaram e parafusaram a madeira novamente. E um pouco fedorento no meio. Então colocamos uma estaca no meio e eu a removi. Então isso tem um tipo de buraco no meio para mais aeração, mas prefiro lados sólidos. Você pode estar percebendo, para mim isso não funciona. Ter lados ripados não garante fluxo de ar. Então alinhamos com papelão ou temos lados sólidos e reavaliamos a temperatura. Então, desde que viramos, a temperatura subiu novamente. Você pode fazer um lindo composto sem calor. Calor não é essencial para a compostagem, mas se disponível acelera o processo. E isso, em média, tem 8 semanas de idade. E você pode ver que já está a meio caminho de se tornar composto. Ainda está quente, indicando que não está pronto. Não tenho certeza do que são esses crescimentos brancos. Parecem divertidos, vou identificá-los em breve. Este é um ótimo sistema de compostagem. Você trabalha com a vida selvagem, mas de forma distinta. Apenas para mencionar sobre esses alhos, já que estamos passando, este é o de pescoço mole de fora, cultivado ao ar livre, plantado em outubro, parecendo bom. Este, em comparação, é de pescoço duro, plantado ao mesmo tempo. Não tão bom. Limparemos desde a colheita, mas veja estes. Esta é a mesma semente, mesma data de semeadura, cultivada na estufa, alho de pescoço mole e colhida apenas 3 dias atrás. E vamos secar mais estes aqui. Eles já estão secos, então trançamos, amarramos e penduramos na loja. Sim, este é o calor atual do composto. Então, novamente mostrando tão quente quanto eu quero, 70 graus. E como você mantém o calor baixo se está colocando muito verde? Usando material como este? Então este é um pedaço de madeira de 8 meses que eu recebo entregue, digamos, em setembro. E são pedaços muito menores. Havia um pouco de verde e algumas coníferas. Tudo bem. O pH não é um problema. E então este é o resultado, aquele mesmo pedaço de madeira, depois de passar pelo cortador de grama. Então você pode ver que o cortador de grama o corta em pedaços muito menores. Isso significa que ele vai se decompor mais facilmente. Então nós o misturamos com um pouco de terra de casa, e isso é, se você quiser, minha mistura marrom. Estamos fazendo muito disso agora, principalmente por estarmos cortando bastante grama. Há bastante grama para cortar aqui, o que eu valorizo como um ingrediente para a fabricação de composto. Com certeza esquenta, se eu levantar verá o vapor subindo. Lá. E isso significa essencialmente que vai se decompor bastante rápido. Você pode ver que estamos adicionando pedaços de papelão. Eu sei que nem todo mundo é a favor disso. É tudo apenas papelão de resíduos. Papel, muitos galhos lá, muitas podas. Material lenhoso é ótimo para reter ar no monte. Todo esse material você pode obter mais atualizações sobre tudo isso que eu tenho falado no vídeo através do nosso boletim semanal, pelo qual cobramos 5 libras por mês. Confira isso no meu site. Eu espero que você descubra que pode obter resultados como este. Este é um jardim de 10 anos, faz 10 anos que me mudei para cá. Vamos lançar um vídeo sobre isso mais tarde no verão ou no outono para comemorar isso. E te verei novamente em julho. Na verdade, darei uma palestra no show Royal Horticultural Society em Hampton Court, Londres, em 4 de julho. Se não puder ir, acredito que é um dia só para membros do Royal Horticultural Society.
Vamos colocar um pequeno vídeo de lá para mostrar o que está acontecendo no show.